Tudo o que você quer já existe, só está fora da sua frequência. Uma vibração quase imperceptível separa o que vivenciamos do que imaginamos. E o mais perturbador é que às vezes sentimos que estamos cruzando essa linha. Uma emoção, uma coincidência, um encontro improvável, sinais de que algo está nos alcançando. Mas antes que isso aconteça, tudo desaparece. Como areia escorregando por entre os dedos. Você conhece a sensação. O sonho está lá, tão perto que você pode vê-lo, tão longe que você não consegue alcançá-lo. Você o visualiza, acredita nele, diz a si mesmo que ele se tornará realidade. E, no entanto, o mundo parece surdo aos seus esforços. O que você envia não chega de forma clara. O campo não entende o pedido. É como se a vida estivesse tentando responder em uma frequência que ainda não está totalmente sincronizada com você. E se o segredo não fosse querer mais, mas emitir melhor? E se o universo reagisse não à intensidade dos seus pensamentos, mas à coerência entre eles e o seu corpo? Porque com ruído interno, medo, pressa, dúvida, o sinal se fragmenta. A vibração se dissipa. O campo não o rejeita, ele simplesmente não reconhece o som. Imagine um instrumento desafinado. Você pode tocar a melodia mais bonita, mas o som sai distorcido. O mesmo fenômeno ocorre com a energia que você transmite. Cada emoção falsa, cada pensamento que não corresponde ao seu estado físico, cria pequenas rachaduras na frequência. E nessas rachaduras, a realidade se perde. Mas há uma coisa que ninguém lhe disse: o universo não responde à força, mas à precisão. Não requer convicção, apenas compreensão. O que você deseja já está se aproximando, mas ainda aguarda o momento em que seu ritmo interior se harmonize com o dele. Este ponto de encontro existe. É como a pausa precisa entre dois batimentos cardíacos, o momento em que tudo se encaixa antes de seguir em frente. E quando você o alcança, a realidade não é mais uma tentativa, mas uma resposta. Não se trata apenas de conseguir o que você quer, mas de desvendar o código que permite que o universo ouça você. E esse código, silencioso e preciso, está vibrando dentro de você agora mesmo, aguardando o primeiro sinal de coerência para se tornar tudo o que você sempre imaginou. Há algo estranho naquele momento em que a vida parece parar. Ele chega sem aviso, mas é sentido em pequenas pausas, num silêncio pesado. Tentamos seguir em frente, mas sentimos uma sensação estranha, como um motor zumbindo sem dar partida. Avançamos, mas o campo magnético não reage. E o mais estranho é que exteriormente tudo parece igual, mas internamente a frequência é deslocada em meio grau, tanto que nada mais se encaixa. Você acorda tão perto do seu desejo, mas tão longe dele, que tudo se esvai por uma fresta invisível. É como ver o reflexo de uma porta aberta na água. Você vê a passagem, mas parece não conseguir atravessá-la. Sua mente tenta decifrar o que está faltando, talvez esforço, foco, sorte. Mas os desafios são mais sutis. A vida não lhe nega nada. Ela simplesmente espera que seu estado interior diga tanto quanto suas palavras. É aqui que muitos se perdem. Tentam conquistar o invisível apenas com a força visível. Repetem seus desejos mentalmente, mas seus corpos vibram de medo, anseio e pressa. E o universo entende o medo, não a exigência. Ele responde a quem você realmente é, não aos seus desejos. Esta é a coisa mais difícil de aceitar e a mais libertadora de entender. Talvez seja por isso que tantas pessoas permanecem aqui após cada revelação, porque sentem algo começar a mudar dentro delas, mesmo antes de compreenderem racionalmente o motivo. É um reconhecimento silencioso, como se uma parte esquecida de si mesmas finalmente ouvisse a própria voz. Quando essa consciência ocorre, o corpo responde. A respiração muda, o peito se abre, a mente se acalma. E por um momento, tudo parece possível. Não porque algum evento mágico tenha ocorrido, mas porque a vibração anteriormente fragmentada começa a se alinhar. O campo percebe a diferença. O universo está ouvindo. E é justamente neste exato momento, entre o som e o silêncio, que algo começa a se revelar. Ainda não é a resposta completa, mas apenas o primeiro sinal de que o código foi decifrado e a frequência correta está finalmente emergindo. Mas assim que essa conexão se forma, algo inesperado acontece. A vida lhe oferece espelhos provocativos, como se para testar a nova vibração. Situações antigas ressurgem, pessoas que você pensava ter superado ressurgem e emoções enterradas ressurgem, como ecos de um passado que ainda querem ser ouvidos. Este é o campo que lhe pergunta: você realmente mudou ou só quer acreditar? Então, a frequência é definida, não na quietude, mas no confronto entre o velho e o novo. Você tenta manter o equilíbrio, mas percebe que seu corpo reage antes dos seus pensamentos.
Seu coração acelera, sua respiração fica superficial, sua mente fica na defensiva. O instinto busca fuga, seu ego quer o controle e seu coração simplesmente anseia por sentir. Nesse atrito, a energia se reequilibra, queimando o que não serve mais e abrindo espaço para algo que ainda não foi nomeado. O desconforto é a porta de entrada. E poucos a atravessam, confundindo o fogo da purificação com o calor da perda. A cada tentativa de fuga, o universo repete o ciclo, mas em novas formas. Até você entender que não se trata de fugir, mas de ficar. De permanecer no presente, mesmo quando o chão parece se dissolver. Em meio ao caos, a nova frequência se revela. Assim que você respira fundo e se recusa a reagir como antes, o campo reconhece: algo mudou. Esperança e medo coexistem. São como duas correntes opostas no mesmo rio. A esperança cresce, o medo recua e a pessoa sente o corpo sendo puxado em direções opostas. Mas há um ponto, um centro preciso, onde essas forças se encontram e se anulam. Ali, o silêncio se instala. E nesse silêncio, o sinal se torna puro, sem ruído, sem pressa, sem máscara. Nesse estado, tudo ao seu redor parece se reorganizar. Os sons se tornam mais nítidos, o tempo desacelera, a respiração se torna quase sagrada. O que antes era um pensamento simples ganha peso, forma e densidade. Mas, antes mesmo que você possa compreendê-lo, o campo reage com algo inesperado. Um evento, uma sincronicidade, uma presença inexplicável. Ainda não é a resposta definitiva, mas apenas um antegozo. Um vislumbre fugaz do surgimento de algo maior, mais preciso e mais real. E então chega o momento em que o inesperado deixa de ser uma ameaça e passa a ser um chamado. Você percebe que cada desconforto, cada repetição, cada silêncio sem resposta era, na verdade, um convite para ouvir com mais atenção. O universo fala por sinais, não por palavras, e às vezes usa o que mais te incomoda para ajustar sua frequência. É como se dissesse: não lute contra o eco, aprenda com ele. O que antes parecia caótico começa a revelar seu ritmo. Uma conversa difícil, uma demora, um olhar doloroso. Tudo assume uma nova estrutura quando nos permitimos respirar antes de reagir. Nesse intervalo, entre o impulso e a reação, o campo se organiza. E o que antes era doloroso passa a ter significado, como uma dissonância que, de repente, encontra harmonia no todo. Você percebe que o universo não funciona por meio de punições, mas por meio de espelhos. Ele reflete de volta exatamente o que você emite, não de forma cruel, mas precisa. O reflexo existe para ajudá-lo a reconhecer seu próprio som. Quando a vibração se alinha, o reflexo muda, e o que parecia um bloqueio se torna uma passagem. Essa compreensão não é acompanhada de euforia, mas de uma paz que dispensa provas. Nesse momento, algumas pessoas sentem a necessidade de apoiar essa jornada e deixar um sinal silencioso de que a mensagem as tocou. É quase um gesto de reconhecimento, como se dissessem: eu também senti. E talvez seja exatamente isso que mantém a energia fluindo, a troca invisível entre consciências que se lembram coletivamente do que significa estar em harmonia. Aos poucos, a resistência se dissipa. As dúvidas desaparecem. Sua respiração flui novamente. E o que antes era uma busca se torna uma escuta. Você entende que nada estava faltando, tudo estava simplesmente fora de sincronia, como uma melodia fora do tempo. Agora, a cada respiração, você se aproxima da cadência exata em que o universo e seu coração finalmente começam a bater em uníssono. Mas há algo mais. Um nível inexplicável, apenas perceptível. Uma força esperando pacientemente o momento certo para se revelar. E quando isso acontecer, nada mais soará igual. Mas quando o ritmo se estabiliza e a mente se aquieta, algo sutil acontece. O campo que antes parecia externo começa a reagir de dentro. Não é mais o mundo que muda primeiro. Seu corpo se torna uma antena. Você começa a sentir antes de ver, a perceber antes de entender. As coincidências se aproximam, como se o tempo estivesse se curvando para facilitar o encontro. As palavras certas surgem, as pessoas certas cruzam seu caminho, e o que parecia um esforço se transforma em fluidez. Mas com essa expansão vem a sombra. A parte de você que ainda não aprendeu a confiar está tentando retomar o controle. Ela sussurra velhas dúvidas, desperta memórias de tempos difíceis e tenta convencê-lo de que essa calma é apenas uma ilusão temporária. E é justamente aí que o verdadeiro teste começa. Não é mais o universo que o desafia, mas você mesmo. O medo de perder o que floresce costuma ser o último véu antes da manifestação. Esperança e medo se alternam como fluxo e refluxo das ondas. Há dias em que o horizonte parece claro e outros em que a neblina cobre tudo.
Mas se você respirar e permanecer imóvel, algo continua a arder sob a superfície. Um poder silencioso, como o brilho de uma brasa em suas mãos. Essa luz não se dissipa com o vento, ela simplesmente espera o momento certo para acender. Aqui, o silêncio ganha uma nova cor. Não é mais o vazio que assusta, mas o espaço onde algo novo começa a germinar. Sente-se o peso da rendição e, ao mesmo tempo, o alívio de não ter mais que lutar. O universo não tem pressa, mas também não hesita. Ele só responde quando a vibração é pura o suficiente para suportar o que vem. Então, por um instante, tudo parece se harmonizar. O ar se torna mais denso, o coração se acalma e parece que algo invisível rompe o véu entre a imaginação e a realidade. Ainda não se revelou completamente, mas já é palpável. Uma presença pulsa no ar, silenciosa, precisa, prestes a revelar o que realmente significa dominar a frequência que cria o mundo. E à medida que essa presença se aproxima, a realidade parece se estilhaçar. À primeira vista, tudo permanece igual. As mesmas paredes, a mesma época, as mesmas pessoas, mas algo invisível muda a própria natureza das coisas. As cores se intensificam, o ar parece mais vivo e até o silêncio se torna audível. É como se o mundo inteiro respirasse com você. Cada passo deixa um rastro quase imperceptível, uma vibração que transcende o espaço físico, e pela primeira vez, você percebe que nada do que vivenciou foi acidental. Tudo estava levando a este momento. Mas essa clareza traz consigo um fardo. Pois reconhecer a verdade significa abrir os olhos para o que não queremos ver. Entendemos que dominar a frequência também significa aceitar a sombra que ela projeta. A luz não surge sem contraste, e o crescimento não acontece sem confronto. O medo de perder o que construímos se torna mais sutil, mais discreto, mas ainda está lá, observando cada movimento e pronto para testar se a confiança é sincera ou apenas temporária. Nesse ponto, o tempo parece se expandir. As horas se arrastam, como se o universo estivesse avaliando você não pelos seus resultados, mas pela sua presença. Você vivencia o paradoxo de se sentir mais completo do que nunca e, ainda assim, mais vulnerável. Como se cada célula do seu corpo fosse uma janela aberta, deixando a luz entrar e a escuridão sair, em proporções precisas. Essa dualidade se manifesta em todas as coisas. A lembrança de uma memória antiga contrasta com a promessa do que ainda está por vir. O medo de cair se mistura à alegria de finalmente se levantar. A mente busca compreender, mas o coração apenas observa, como alguém que reconhece o tema de uma canção que sempre existiu, mas só consegue ouvi-lo agora. E justamente quando você pensa que a frequência se estabilizou, um novo movimento, ainda mais sutil, surge. Uma vibração que não vem de fora, mas de dentro. Algo desperta, e o ar ao seu redor muda de temperatura. Você sente como se o universo inteiro estivesse respirando com você. Mas ainda não está. Ele permanece ali, no limiar da respiração, parando o tempo por um momento aparentemente eterno antes de revelar o que vem a seguir. E quando o universo finalmente te inspira, você sente a resposta dentro de si. Não é um som ou uma imagem nítida, é uma mudança na gravidade. Tudo parece mais leve e real ao mesmo tempo. As coincidências se aceleram, os sinais se multiplicam e o que antes parecia distante começa a se reorganizar ao seu redor com uma precisão quase matemática. É como se o campo reconhecesse seu nome e começasse a trabalhar silenciosamente, abrindo caminhos que você nem sabia que existiam. Mas com esse movimento surge um novo desafio. O retorno não é fácil, e o ego tenta levar o crédito. Foi meu esforço, foi minha estratégia. É tentador acreditar que o sucesso é resultado do controle, mas essa é precisamente a armadilha. Pois cada vez que o controle retorna, o fluxo se estreita. A vibração se intensifica. O campo observa pacientemente, esperando que você se lembre. O poder não está em forçar o resultado, mas em manter a condição que o produziu. Você percebe resultados inesperados, uma mensagem esquecida, um convite inesperado, um pequeno gesto que muda o curso do dia. São reações sutis, quase tímidas, mas cheias de precisão. E é justamente nesse detalhe que reside a verdadeira confirmação. A realidade não grita, ela sussurra. E quanto mais atento você estiver, mais claro o som se torna. Há um contraste constante entre ação e entrega, entre fazer e permitir. Cada passo requer um equilíbrio entre intenção e confiança, como uma linha tênue entre dois mundos, o que já existe e o que ainda não nasceu. A coerência se solidifica nesse equilíbrio. O universo não está testando a força da sua vontade, mas a estabilidade do seu silêncio. Alguns, que percebem esses sinais, sentem a necessidade de compartilhar seus pensamentos. Não como um professor, mas como alguém que admite: aconteceu comigo também.
Compartilhar é mais do que um comentário. É a vibração que se espalha e ressoa entre as consciências despertas. Talvez você também sinta essa necessidade de deixar um bilhete, uma lembrança, uma revelação. Algo que marque o momento preciso em que você percebeu: a vida sempre respondeu. É você quem, pela primeira vez, está verdadeiramente ouvindo. E à medida que o campo se alinha e as respostas emergem, algo mais profundo se revela. Você percebe que o verdadeiro poder reside não apenas em atrair o que deseja, mas também em recebê-lo. O universo concede bênçãos não pela beleza, mas pela compreensão. Verifique se a vibração que abriu a porta é a mesma que a mantém aberta. Pois todo sucesso também é um teste de consistência. Nesse ponto, o brilho da novidade se funde com o peso da responsabilidade. O que antes era um sonho agora exige consistência. O fluxo aparentemente natural exige disciplina, e a liberdade emerge entre limites sutis. É um paradoxo. O mesmo espaço que o libertou agora exige estrutura, e o mesmo silêncio que trouxe clareza o confronta com o ruído interior que persiste. O crescimento tem este som, o de um novo equilíbrio se formando, frágil, mas real. A esperança ainda está viva, mas de forma diferente. Ela vibra não com euforia, mas com sobriedade. Não é mais o desejo que o impulsiona, mas a consciência de que cada passo deve ser escolhido com intenção. Você entende que manifestar não se trata apenas de criar, mas de sustentar. E sustentar requer presença, mesmo quando o estímulo inicial desaparece e o campo exige mais de você do que antes. Há momentos em que o progresso parece desacelerar e o medo retorna em tons mais suaves, disfarçado de fadiga ou dúvida. É aí que o verdadeiro alinhamento se revela. Pois o universo mede sua fé não por suas vitórias, mas por sua respiração quando tudo parece muito silencioso. A autoconfiança se constrói com pausas, não com aplausos. Você começa a perceber sinais que não são mais externos, mas internos. Seu coração reage de forma diferente, seus pensamentos perdem a urgência, sua respiração fica mais pesada e mais leve. É como se um novo nível de percepção se abrisse, permitindo que você veja não apenas o que está acontecendo, mas também o porquê. E, no entanto, algo permanece nas sombras. A sensação de que o campo está preparando algo maior, algo que ainda não corresponde à nossa compreensão, mas que já vibra nas bordas da nossa consciência. O ar parece carregar essa promessa invisível, e mesmo sem vê-la, sabemos, ela está chegando. E à medida que essa promessa se aproxima, sentimos uma mudança no ar. É como se o tempo desacelerasse para dar espaço ao que está por vir. As horas ganham uma nova estrutura, os sons se tornam mais nítidos e até gestos cotidianos. Abrir uma porta, acender uma luz, respirar fundo, assumem um significado simbólico. Tudo parece parte de uma coreografia secreta, onde cada movimento é ao mesmo tempo ação e mensagem. O universo começa a responder com gestos sutis, e aprendemos a ler o invisível. Mas essa nova sensibilidade também traz um desafio. Ver mais profundamente significa não poder mais fingir que não vê. Cada pensamento errôneo se reflete mais rapidamente, cada emoção não digerida retorna como um eco. O campo agora reage em tempo real, o que exige uma presença da sua parte que não seja unilateral. É como caminhar entre espelhos. Cada passo em falso revela o reflexo que ainda precisa ser corrigido. Luz e sombra se entrelaçam para formar um único tecido. Há dias em que tudo parece correr perfeitamente, encontros, coincidências, sinais evidentes. Mas outras vezes, o silêncio retorna e o brilho do caminho se apaga por um instante. A verdadeira força reside nesse contraste. Porque a verdadeira confiança não nasce quando tudo vai bem, mas quando decidimos perseverar, mesmo sem garantias. O progresso é real, mas não linear. É pulsante. Avança e recua. Como o mar que beija a areia e depois recua, apenas para retornar com mais força. E cada vez que a correnteza diminui, ela simplesmente armazena energia para o próximo avanço. Entender isso é libertador. É o momento em que o medo de perder se transforma em respeito ao ritmo. A cada ciclo, a clareza cresce, mas o mistério também. Você começa a perceber que a frequência não é algo que você controla, mas algo que você vivencia. Ela te permeia, te molda, te ensina a se render. E quando você tenta descrevê-la, as palavras te faltam, como se o verdadeiro significado existisse apenas no espaço entre as respirações. O ar ao seu redor parece vibrar com uma vibração que ainda não foi revelada. Uma presença que espreita pacientemente, esperando o momento certo para se revelar. E, no fundo, você sente que, quando isso acontecer, o mundo ao seu redor, e dentro de você, nunca mais soará o mesmo. E então, quando a presença finalmente se revela, você compreende o que sempre buscou compreender.
Não é uma visão nem um milagre, mas um estado, a convergência de tudo o que você pensava ser separado. O interior e o exterior, o visível e o invisível, o esforço e tudo mais. Tudo se encaixa, como se o universo inteiro estivesse esperando sua respiração se harmonizar. E por um instante, a vida deixa de ser um evento e se torna uma pulsação interior. A sensação não é de voltar à estaca zero, mas de um centro mais profundo onde tudo faz sentido sem explicação. Você percebe que a frequência que você procurava nunca esteve longe, estava simplesmente esperando o momento em que você estivesse pronto para ouvi-la em silêncio. O ar parece mais denso, o tempo mais elástico, e todo o seu corpo vibra como se você estivesse reconhecendo uma língua antiga que você sempre conheceu, mas esqueceu. Os desafios não desaparecem, mas seu peso agora é diferente. O medo não é mais um inimigo, mas uma limitação. A dúvida não paralisa, ela guia. Não buscamos mais controlar a corrente, simplesmente nos deixamos levar por ela, sabendo que cada pausa, cada silêncio, tem um significado. É como navegar em um oceano que reconhece o timbre da própria voz pela primeira vez e responde com ondas suaves. A realidade é transformada por detalhes quase imperceptíveis. Os olhares, o ritmo das conversas, os pequenos gestos do cotidiano. Tudo se torna uma mensagem. Tudo é um campo. Você entende que a coerência não é um ponto fixo, mas uma prática viva, e que cada decisão, mesmo a mais simples, é uma declaração de frequência. É assim que o universo escuta, através da sua existência, e não apenas através dos seus desejos. E naquele momento de calma e clareza, algo se solidifica dentro de você. Chega de pressa, chega de busca. Apenas uma profunda sensação de realização, de que você chegou, de alguma forma. E, no entanto, ao mesmo tempo, você está apenas começando. Muitos descrevem este momento como um despertar, outros o chamam de lembrança. Mas, em sua essência, é simplesmente presença, pura, plena, sem esforço. Se esta mensagem ressoa com você, pode ser um sinal de que sua frequência já começou a mudar. Deixe o universo saber que você está pronto e que captou o som. Um simples gesto, um comentário, uma palavra pode manter essa vibração. Porque hoje, mais do que nunca, você não está apenas ouvindo o campo. Você faz parte dele. Você é o som. Você é a frequência. E de agora em diante, o mundo responderá ao ritmo do que você